O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou no domingo 27 que parlamentar eleito não se curva a ameaças de ministros do STF. Depois eu vou lembrar uns casos aqui. Sóstenes deu a declaração após Flávio Dino determinar que ele preste esclarecimentos sobre falas relacionadas à gestão de emendas parlamentares. O deputado bolsonarista escreveu no X, aspas, o parlamento é livre, deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Fecho aspas. Dino tomou a iniciativa após Sóstenes dizer ao jornal O Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão destinadas aos colegiados presididos pelo PL. O parlamentar bolsonarista afirmou, aspas, se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas, dividindo o montante entre os deputados que votaram pela urgência da anistia. Fecho aspas. A medida seria uma nova tentativa de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, a pautar o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ao pedir esclarecimentos de Sóstenes, Dino escreveu, aspas, as declarações atribuídas ao líder do PL, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em desacordo com a Constituição Federal e a Lei Complementar número 210 de 2024. Fecho aspas. Ora, Dino, as coisas continuam em desacordo no Congresso Nacional. O STF deu um migué, né, como se diz na linguagem coloquial, principalmente lá no meu Rio de Janeiro, a partir de uma iniciativa boa da Rosa Weber, de dar uma patrulhada no mecanismo do orçamento secreto. O Dino, não pelos motivos certos, como a gente apontou aqui, mas porque foi indicado pelo Lula e o Lula quer ter mais controle do Congresso, foi lá dar prosseguimento àquela busca de transparência e rastreabilidade, mas, como a gente também noticiou e analisou, as obscuridades continuaram, principalmente através das comissões, que já foram chamadas, inclusive por uma parlamentar entrevistada aqui no Papo Antagonista, de laranjas da cúpula da Casa Legislativa. A comissão pressupõe que haja um debate a partir do qual se estabelecerá uma prioridade de gasto público e a verba vai ser destinada para alguma urgência, alguma emergência, alguma necessidade do povo brasileiro, alguma medida de interesse público. Mas não, já sai por articulação e costura dos líderes e vai direto para onde eles querem que vá, sem qualquer tipo de planejamento ou debate. Então o Dino agora, se é verdade isso que ele está dizendo, continua e tal, continua. Houve um acerto ali em reunião do Barroso com os presidentes das casas legislativas, para não ficar nem muito lá, nem muito cá. Depois, as lacunas continuaram, e a gente tem apontado isso aqui. Agora, o Sóstenes, Duda, está aí, visceral, nessa defesa da anistia. Muito interessante esse caso. Essa é uma queda de braço, né, que não se resolve. O Dino, ele foi lá, ele cortou as emendas, depois ele autorizou, mas a gente sabe que essas regras daí não vão resolver, mas aí agora depois ele ameaça voltar atrás, e é claro que ele faz isso porque, de alguma maneira, o Lula também é contra essas emendas, é uma maneira também de pressionar do Flávio Dino que também... se especula muito isso, tem os próprios planos de repente voltar para a política, então ele também quer um pouquinho de capital eleitoral, de capital político. Agora, essa ameaça do Sóstenes também de pegar as emendas e sair distribuindo sem qualquer... grotesca. É grotesca, né? Ele não pode fazer isso, né? E mesmo que as regras... não sejam assim, que vai resolver tudo, né? Que vai trazer transparência total. Não é esse o caso, né? As exigências do Flávio Dino passam longe disso daí, mas mesmo assim ele está falando, e eu vou desrespeitar. Claro. E isso daí também não pode. Então, também é difícil. É um jogo também que ninguém tem razão e nada se resolve, né? Porque as emendas, a gente sabe, vão continuar de um jeito ou de outro, e sem transparência e indo para curral eleitoral. Aproveitando que teve comentário no chat da nossa transmissão ao vivo no YouTube sobre a relação entre o Congresso e o STF, pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, estava saindo a informação na Folha de um acerto entre o Congresso e o STF para amenizar ali as penas
das pessoas condenadas pelo 8/1 de 2023, aquelas invasões dos prédios públicos dos 3 poderes e depredação de patrimônio público, e manter altas ou até eventualmente turbinar as penas dos líderes daquele ato ou dos líderes da trama golpista. E o que a matéria está dizendo é que houve um aval do Alexandre de Moraes e do atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tocasse um projeto de lei, né, que tenha esse conteúdo, que obviamente não agrada ao núcleo bolsonarista, porque se posa aí de que não estamos fazendo isso pelos outros, mas estão fazendo pelo Bolsonaro. Os outros não quiseram saber deles quando eles estavam lá se expondo a diversos riscos, principalmente judiciais, e Jair Bolsonaro pegou um avião e foi para a Flórida, né? Depois que ele ficou com uma situação muito ruim na justiça, passou a falar em anistia e quer usar esse movimento, claro, para se blindar. Então, se ele for considerado um líder, ele vai ter a sua pena aí mantida, alta. Quer dizer, o projeto de lei não ajudaria Jair Bolsonaro da maneira como foi avalizado pelo Barroso e pelo Moraes. Estou expondo só o que está circulando por aí sobre esse acerto, que envolveria também o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Olha, fazer... No Brasil é engraçado que até alguns elementos certos, eles são feitos da maneira errada, né? O Supremo Tribunal Federal não tinha que ter condenado a 17 anos, a 14 anos, os bagrinhos, né? Os ativistas manipulados ou, vamos dizer assim, são responsáveis pelos seus atos, mas viviam naquela bolha de narrativas, de propaganda, alguns eventualmente acreditam, e incorreram em atos de delinquência. Tem que ser punidos, evidentemente, pelo ato de delinquência, tem que sofrer penas de prisão nos termos da lei. Agora, todos aqueles crimes que foram imputados e somados, até com tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que parece uma redundância, sem que haja prova material da conduta individualizada desse crime, quer dizer, a Débora dos Santos, que pintou lá a estátua do STF de batom, escreveu "perdeu Manela", chegou na véspera. Cadê a prova de que ela articulou um golpe de Estado, que ela se reuniu e dividiu funções numa organização criminosa armada, que é outro crime do qual ela é acusada, assim como todos, porque se considerou aquele episódio como crimes multitudinários, cometidos por multidão. Então o STF deveria ser mais contido, não precisaria de acordo com o Congresso Nacional, mas parece que é tudo um jogo de poder, né? O STF não quer dar o braço a torcer, aí dá as penas altas, aí vem manifestação, vem protesto de fora do bolsonarismo, inclusive, com pessoas da área do direito, nós do jornalismo, e aí o STF mantém, né, como manteve agora na condenação da Débora dos Santos, porque estava pendente, o Fux votou por uma pena de 1 ano e 6 meses, ou seja, ela nem precisaria voltar à cadeia, agora que ela está em domiciliar, mas os outros votaram por uma pena tão alta quanto a que o Moraes impôs, resultado, ficou condenada a 14 anos de prisão. E aí você tem essa promiscuidade entre os poderes, em que tudo é resolvido na base da combinação. Não, a gente, né, manteve aqui porque tem que pressionar, agora a gente conversa ali e tudo se ajeita. Essa repito, a República do Escambo, como eu a batizei, e ela não cansa de me fornecer exemplos. Duda? Acho que teve outro dia um comentarista aqui no nosso chat e tem coisas que realmente a gente vê, é difícil de entender, né? Ou é difícil de engolir, né? Como é que o Collor, que é colocado num cargo na BR Distribuidora, rouba 20 milhões de reais, né? Foi colocado lá pelo Lula e pega 8 anos de prisão e talvez tenha direito a uma prisão de luxo, uma cela só para ele, mas a gente já sabe aqui, provavelmente vai ficar na casa dele, né? E outras pessoas pegam aí 14 anos, né? A Débora Cabeleireira, 14 anos de prisão porque pichou a estátua de batom, né? Então, assim, tem uma disparidade gigante e aí é óbvio que o STF pesou demais a mão na história do 8 de janeiro. A gente aqui não concorda com o vandalismo que aconteceu, mas assim, que realmente foi completamente desproporcional essa história. E no final, assim, vai ser muito difícil também o STF voltar atrás e conseguir fazer justiça, né? Porque o erro já foi tamanho nessa história que, por mais que eles tentem consertar,
de alguma maneira, né, nunca vão conseguir fazer a justiça, né? A justiça já foi aviltada de qualquer jeito. Exatamente, e depois, Duda Teixeira, fica pior ainda a situação da segurança jurídica no país. Não existe. Quer dizer, o que você vota, o que um tribunal decide, tudo pode ser revertido no dia seguinte com base em acordão. Então nada é o que parece, nada no fundo está valendo nada, né? Talvez ministros que pensem em pausar um julgamento, depois desistir, porque de repente vê que lá na frente aquilo não vai dar em nada mesmo. É assim a rotina no Brasil. É um vai e volta. O Flávio Dino é exemplo também, né? Olha, suspende as emendas parlamentares, aí autoriza, aí depois fala, não, não pode, mas pode, né? Enfim. Aí diz que está errado, aí continua errado, aí faz que não viu que continua errado, porque já houve uma reunião, não pode haver uma tensão entre os poderes, então cada um tem que deixar os outros abusarem um pouquinho. Quer dizer, é tudo pelos mecanismos errados. O Senado deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, não fazendo conchavo com ele, mas tomando medidas contra determinadas atitudes de ministros.